Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao CDF Concurso. Eu sou o Clênio Rodrigues, estou aqui no CDF como professor de Legislação Específica e Processo Penal, juntamente com o professor Rodolfo Menezes. Para você que não é inscrito, já se inscreva aí no nosso canal, já acione o sininho para que você seja notificado sempre que um novo vídeo, uma nova dica for inserida no nosso canal. A dica de hoje é sobre direito penal. Vamos falar sobre as disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal. Mas vamos falar especificamente sobre o princípio da presunção de inocência. Princípio da presunção de inocência, que é um princípio de idas e vindas lá no STF, né? Como acompanhamos aí nos últimos anos. Então, o artigo 5º da Constituição, lá no seu inciso 57, fala o seguinte, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? Esse inciso, ele é objeto, né, de várias interpretações ao longo dos anos, né? Como veremos aqui, ó. O princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, né, como eu disse, e a decisão do STF em relação ao início do cumprimento da pena. Então, vamos analisar esse ponto. Bem, o que vem a ser uma decisão com trânsito julgado ou condenação definitiva? Significa dizer que contra a decisão não cabe mais nenhum recurso. Isso é uma decisão, né, com trânsito julgado. Quando ela transita em julgado, que significa que ela não cabe mais recurso. Aquela decisão ela é imutável, né, até então. Condenação provisória. O que é uma condenação provisória? Contra aquela decisão ainda cabe recurso. Então, houve lá a condenação do indivíduo em primeira ou segunda instância, mas ainda cabe recursos, ainda não transitou em julgado. Então, enquanto não transitar em julgado, essa condenação é uma condenação provisória, que ela pode ser modificada. Execução provisória da pena. O que é a execução provisória da pena? É quando há o início do cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, né? Então, esses conceitos aqui, né, é o que envolve essa polêmica ali, que nós temos frente ao STF. Vamos ver aqui uma evolução histórica desse entendimento, né, do STF. Então, até 2009, o STF entendia que era possível a execução provisória da pena. Então, após a pessoa ser condenada em primeira e confirmada em segunda instância, o indivíduo ele poderia começar a cumprir a sua pena, né, independentemente se houvesse recurso ao STJ ou ao STF. De 2009 até 2016, houve uma mudança desse entendimento. Passou-se a dizer que não é mais possível a execução provisória da pena, né? No entanto, em 2016 até 2019, esse entendimento mudou novamente. Então, voltou a ser possível a execução provisória da pena. De novo, havendo a condenação em primeira instância, confirmado pelo tribunal, né, em segunda instância, o indivíduo já poderia começar a cumprir a sua pena, mesmo havendo a possibilidade de recurso para o STF ou o STJ, né? No entanto, esse entendimento ele mudou novamente em 2019, ano passado, que volta a não ser possível a execução provisória da pena. Por questões políticas ou não, né, houve essa mudança de entendimento aí, né, no STF. Então, fique ligado para a sua prova e essa dica. Né? Como essa questão ela pode ser cobrada na sua prova? Veja que em 2009, né, é uma questão antiga, mas assim que ela aborda vários assuntos aqui nas nossas dicas, eu achei interessante trazê-la. A respeito dos princípios constitucionais penais, assinale a opção correta. Vamos assinar a opção correta. Fere o princípio da legalidade, também conhecido por princípio da reserva legal, a criação de crimes, criação de crimes e penas por meio de medida provisória. Opa, a questão está certa, não pode criar crime e nem pena, né, por meio de medida provisória, só por lei em sentido estrito. Então, aqui a questão está correta, mas vamos avaliar o restante. A lei penal mais favorável ao réu tem efeito extraativo, relativo. Vejam bem, extrativo, a lei mais favorável ao réu tem efeito extrativo, tá certo? Relativo, veremos. Pois apesar de ser aplicada a crimes ocorridos antes de sua vigência, não se aplica a crimes ocorridos durante a sua vigência, caso seja posteriormente revogado. Então, a questão está correta, vejam bem. A lei penal mais favorável ela é aplicada ao réu, né? Ela é aplicada à lei penal mais favorável. Então, a questão está errada.
C. A responsabilidade pela indenização do prejuízo que foi causado pelo condenado ao cometer o crime não pode ser estendida aos seus herdeiros, sem que com isso seja violado o princípio da personalidade da pena. Nós vamos ver, você já estudou em direito penal, que a responsabilidade pela indenização, ela pode sim alcançar até o limite da herança, né? Então, até o limite da herança deixada pelo autor do crime, né? Então, a questão está errada. Em razão do princípio da presunção de inocência, não é possível haver prisão antes da sentença condenatória transitada e julgada. O que você acha dessa questão? Primeiro, em razão do princípio da presunção de inocência, não é possível haver prisão antes da sentença condenatória transitada e julgada. Pelo que nós estudamos, você vai falar o quê? Tá certo, mas vejam bem. Aqui, ele não está falando da execução provisória da pena. Ele está falando que não pode haver nenhum tipo de prisão antes da sentença condenatória transitada e julgada. Ó, e o que nós vamos fazer sobre a prisão em flagrante, a prisão temporária, né? A prisão preventiva? Então pode haver sim a prisão, né? Desde que estejam previstos em lei, preenchidos aqueles requisitos lá, né? Então a questão aqui, ó, ela está errada. No Brasil, vige de forma absoluta o princípio da vedação à pena de morte, inexistindo exceções. Nós vimos também lá, quando você estuda lá em direito penal, em direito constitucional, nós vimos lá no artigo 5º que é vedada a pena de morte, salvo em caso de guerra. Então, em caso de guerra, há a previsão da pena de morte no Brasil, tornando essa questão aqui também errada. Meus amigos, um grande abraço, aguardo os senhores na próxima dica.